os mais importantes, porque eles são os que, de fato, vão proteger vocês na vida, né? No trabalho, vocês vão ter que conhecer muito bem essa proteção contra choques elétricos e medidas de controle de risco elétrico, aterramento. Então, essas coisas, esse 2 e 3, para mim, são os fundamentais, realmente. O dessa semana, a gente vai falar um pouco de equipamentos de proteção, que é uma coisa que realmente vai proteger vocês, e um pouco sobre a parte mais burocrática, digamos assim, das normas. E aí, essa parte burocrática pode não proteger vocês fisicamente, mas protege vocês juridicamente. Então, é muito importante vocês também conhecerem que norma se aplica a quê, como é que quem pode fazer o quê dentro de uma empresa. Então, é isso que a gente vai tratar um pouquinho, tá? Então, normas técnicas brasileiras e equipamentos de proteção. Aqui tem alguns vídeos, né? Então, os vídeos dá para vocês assistirem. Eles são curtinhos, mas aí eu coloquei vários. Então, cada vídeo tem, em média, 3 minutos só. Vocês podem ver em velocidade 2, se vocês acharem que é melhor, mas aí tem 6 vídeos. Ou dá para também estudar só pela apostila, ou dá para tipo, assistir o vídeo e depois ficar consultando a apostila, como vocês acharem melhor. Eu vou apresentar o conteúdo a vocês através da apostila, porque aí eu acho que fica melhor para a gente ir falando de cada tópico, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai falar é sobre as normas técnicas brasileiras. O que é isso? São as normas de padronização, né? Então, a gente sabe que na estrutura jurídica a gente tem, por exemplo, Constituição, aí tem as leis, né? As leis ordinárias, e aí, abaixo dessas leis, a gente vai ter normas técnicas para cada área. Então, por exemplo, agora nessa polêmica aí da Covid, da vacina e tal, a Anvisa teve que aprovar, né, a utilização da vacina. Por quê? Porque existe uma norma que fala que qualquer coisa, qualquer substância de uso terapêutico tem que ser aprovada pela Anvisa para poder ser utilizada aqui no território nacional. E essa norma é técnica específica dessa área de substâncias terapêuticas. Então, para a gente, para a nossa área de eletricidade, também vão ter normas técnicas específicas. Porque não adianta eu pedir para um deputado ou para um senador criar uma lei específica para o setor elétrico, assim, de coisa do dia a dia, porque ele não vai nem saber, né? Então, os especialistas da área que se reúnem para criar essas normas. Então, a ABNT, né, um órgão aí que edita a maior parte das normas técnicas brasileiras, e aí ela editou a NBR 5410. Então, para quem já pagou, vocês já pagaram instalações elétricas? Vão pagar ainda, estão pagando agora. Para quem já pagou, vai pagar. Essa NBR 5410 é assim, um livro que você anda embaixo do braço, né? O tempo todo em instalações elétricas, porque tudo em instalações elétricas você se refere à NBR 5410. Então, por que eu fiz desse jeito? Por que eu fiz a instalação dessa casa desse jeito? Por que eu fiz a instalação desse apartamento desse jeito? Por conta da NBR 5410. Porque ela dita como vão ser as instalações elétricas em baixa tensão, que é a maior parte desses casos que vocês vão trabalhar no dia a dia. E aí, vamos entender, então, que casos são esses. Então, prédio, estabelecimento comercial, casa, prédio público. E aí vai ter outros casos que a gente ficaria meio na dúvida. Então, eu vou falar especificamente desses casos. Então, áreas descobertas, certo? Então, você tem a instalação elétrica da casa e tem a instalação elétrica lá no jardim. Isso também é ditado pela NBR 5410. Reboques, acampamento, marina, certo? Todas essas coisas que são meio que uma casa móvel. Essas coisas, a instalação elétrica daquilo, NBR 5410. Instalações temporárias, como canteiro de obras, feiras, exposições. Nesses lugares, em geral, você não tem uma instalação lá preparada para aquela. Por exemplo, você tem uma grande feira que vai acontecer num galpão. Lá naquele galpão, você pode até ter algum ponto de energia, mas em geral você não tem uma instalação preparada para tudo que vai ter naquela feira, para todos os equipamentos que vão ligar lá. Então, você tem que fazer uma instalação temporária
E essa instalação temporária tem que seguir a NBR 5410. Porque não adianta você ter um ponto de energia lá que está preparado para dar, sei lá, 10 amperes, aí você vai, bota uma extensão e sai ligando extensão em cima de extensão para todo mundo, no final vai dar um pipoco danado, né? Então, tem uma norma que dita como vai ser essa instalação temporária. E aqui, em relação a valores, né? Então, a tensão em corrente alternada menor do que 1.000 volts, ou em corrente contínua menor do que 1.500 volts. Eu não sei se vocês conhecem alguma instalação que tenha, que funcione em corrente contínua. Vocês conhecem em algum lugar? Vocês já ouviram falar? Vocês pensavam que isso era possível? Talvez não, né? Assim, eu pergunto, eu mesmo respondo. Então, a gente teve aquela polêmica, né? Quem se interessa um pouco mais por curiosidades do setor elétrico, teve a briga lá, Thomas Edison, Nikola Tesla e tal, corrente contínua versus corrente alternada, tem filmes sobre isso, tem documentário, tem um monte de coisa interessante para se ver. E aí, a conclusão que se chega é que, no fim das contas, a corrente alternada acabou vencendo, né? Porque hoje em dia a gente só usa corrente alternada. Só que a corrente contínua, em alguns casos, ela é útil. Então, por exemplo, no Brasil, a gente tem uma linha de transmissão que é a HVDC, que é corrente contínua em alta tensão. E aí ela transmite aí numa distância bem longa. Então, se a distância é muito grande, às vezes compensa a transmissão em corrente contínua, porque você reduz as perdas por harmônicas, por perdas que teriam em função da frequência, que a corrente contínua não tem frequência. Só que aí acaba que, como a gente não usa a corrente contínua para acionar os motores, que os motores principais que a gente usa são os motores de indução, né? Que a gente se beneficia da frequência da rede. Então, acaba que vale a pena a gente já distribuir em corrente alternada, porque a gente já vai usar em corrente alternada. Porque na conversão você sempre vai ter perdas. Mas existe essa possibilidade, tá? Não é só corrente alternada que se usa corrente contínua também para distribuição e pode se usar para instalações também, em casos mais específicos. Então, se essa instalação em corrente contínua for menor do que 1.500 volts, essa norma NBR 5410 ainda se aplica. Então, baixa tensão não vai ser baixa tensão, é só quando for inferior a 220, que 220 é o que a gente usa na casa, né? Não, pode ser maior. Até 1.000 volts em corrente alternada e até 1.500 em corrente contínua. E a frequência dessa energia? Até 400 Hz. Na nossa casa, a gente usa 60 Hz, em outros países usam 50 Hz. Então, tem essa variação aí em baixa frequência. E até 400 Hz ainda está ditado pela NBR 5410. Circuitos elétricos que não estão dentro de equipamentos. Esses circuitos são tipo circuitos auxiliares para outros equipamentos, tá? Então, quando eles funcionam acima de 1.000 volts e alimentados por uma instalação de tensão igual ou superior a 1.000 volts em corrente alternada. Esse circuito, o melhor exemplo dele é esse das lâmpadas de descarga, que são aqueles... esqueci o nome específico daquilo. Aquele coisinha que coloca juntinho da lâmpada fluorescente lá. Então, esses circuitos podem funcionar a tensões bem mais altas. Toda fiação e toda linha elétrica que não são cobertas por normas relativas a equipamentos de utilização, as instalações e novas reformas e instalações existentes. Então, sempre que você vai... vou construir uma kitnet aqui, eu preciso colocar a instalação nela. Aí eu vou falar com a COSERN, pedir autorização e tal, lá tá. Na sua instalação, você está seguindo a NBR 5410? Aí eu digo, tá aqui os diagramas, tá tudo direitinho, eu fiz o curso de instalações elétricas lá no IF, e aí assim que eles me dão autorização. E para fazer reforma, a mesma coisa, sempre vocês têm que ter autorização de novo. E aí ela não se aplica. Então, aqui são os casos que ela não se aplica. Dúvidas no chat? Boa noite. Boa noite, Ivan. Então, os casos que ela não se aplica instalações de tração elétrica,
Instalações elétricas de veículos automotores. No nosso carro, a gente tem energia elétrica, mas ali ele está funcionando a bateria, então já é outra norma para a instalação elétrica do carro. Instalação de embarcações e aeronaves. Então, olha só, na Marinha, cuidado para não confundir. Na instalação da Marinha, se aplica a NBR 5410. Agora, dentro da embarcação, não, tá? Equipamentos para supressão de perturbações radioelétricas, na medida que não comprometem a segurança de instalações. Instalações de iluminação pública, porque vai ter uma norma específica para a iluminação pública. Redes públicas de distribuição de energia elétrica, porque eu não falei que até 1000 volts de corrente alternada, muitas vezes a distribuição é feita em 380 volts dentro da cidade, mas aí essa rede pública já tem uma norma específica para ela, não é a 5410. Instalações de proteção contra quedas diretas de raios, isso aqui são aqueles sistemas SPDA, os sistemas que vêm do para-raio até o aterramento. No entanto, a norma considera as consequências dos fenômenos atmosféricos sobre as instalações. Então, a norma não vai ditar como vai ser feito o seu esquema anti-raio, para-raio e tal, de proteção contra raios, mas vai ditar que os perigos que isso podem dar na sua instalação. Então, a sua instalação tem que ter tudo aterrado, né? As massas têm que estar todas aterradas. Isso também pelas descargas atmosféricas. Instalações em minas, instalações em cercas eletrificadas. Cercas eletrificadas, lembrando que as cercas elétricas tem que ter aquele circuitozinho que ele expulsa a pessoa, né? Você não pode puxar direto uma cerca elétrica, você não pode puxar um fio da tomada e colocar em volta da sua casa e dizer que aquilo é uma cerca elétrica, porque se você puxa simplesmente o fio da tomada, se alguém tocar ali, ele fica preso na cerca. E o intuito da cerca elétrica é expulsar a pessoa, né, que está tentando invadir sua casa. Então, ela vai expulsar a pessoa, mas não vai deixar ela presa ali, porque aí seria o intuito de matar. Você pode até ser processado por homicídio, né? Se algum acidente desse tipo acontecer, por homicídio culposo. Lembrando que doloso é quando você tem a intenção de matar, realmente, e culposo seria você não tinha a intenção de matar, mas você colocou uma coisa super perigosa ali em volta da sua casa. A aplicação dessa norma não dispensa o atendimento a outras normas complementares aplicáveis às instalações e locais específicos, o respeito aos regulamentos de órgãos públicos aos quais a instalação deve satisfazer. Então, não adianta você dizer, mas isso aqui eu não sabia, porque não tinha na NBR 5410. Mas tinha outra norma. Então, você tem que conhecer. Sempre que você vai fazer alguma coisa, você vai olhar específico para o seu projeto, todas as normas que se aplicam naquele projeto. E aí, além da 5410, a gente tem a 14039. Oi. Boa noite. Mas quando você tem a outra norma especificada, aí essa 5410, ela especifica qual é a norma que a gente teria? Não, você tem que buscar. Tipo, eu quero fazer instalação elétrica de um carro. Aí você tem que ver qual é a norma. Eu quero fazer instalação elétrica em média tensão, que não é em baixa tensão, né? Acima de 1000 volts. Aí você tem que saber que é a NBR 14039. Mas lógico que você não tem que saber, né? Porque Google tá aí para a gente pesquisar. Aí você vai buscar norma que regulamenta instalações em média tensão. Aí vai aparecer lá. É a 14039. Aí você vai na 14039, entendeu? Entendi. Na 5410 não tem especificando muito sobre as outras. A NR10, ela já, tipo, dentro da NR10, que é o tópico da nossa aula, na verdade, é a NR10, né? Então, dentro da NR10, ela já divide esse baixa, média e alta tensão. E já especifica várias normas lá que você tem que seguir. Então, você já pode olhar direto na NR10 e procurar quais são as normas que se aplicam para o seu caso. Mas muitas vezes é mais fácil você procurar no Google todas as normas que se aplicam para o seu caso, né? Então, você bota as características do seu caso, é uma instalação permanente, é uma instalação temporária, qual é a tensão, qual é a frequência, essas coisas, e aí vai encontrando as normas. Então, essa 14039 é para média tensão,
Então, a média tensão, ela vai de 1000 volts, né, de 1K, até 36,2 quilovolts. E aqui tem também alguns casos que essa norma não se aplica. Então, mesmo que esteja nesse patamar de tensão aí de 1 a 36,2 kV, essa norma não se aplica a instalações de concessionários do serviço de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, a instalações de cercas eletrificadas, aos trabalhos com circuitos energizados. E aí depois você vai ter uma norma para tensões ainda mais altas. Além disso, das normas, a gente vai ter que ver também, além de seguir as normas, a gente vai ter que ver quem vai fazer a autorização ou o projeto, a manutenção daquela área ali, da sua indústria, da sua residência. A gente tem que ver qual é a... Eu não sei que palavra eu uso, porque qualificação e capacitação já são termos técnicos específicos, né? Mas qual é o nível de qualificação dele, tá? Então, a gente tem aqui 4 níveis, que são autorização, habilitação, qualificação e capacitação, certo? Então, qualificação, vamos começar aqui de qualificação, é o que vocês vão ser. Vocês vão ser técnicos em eletrotécnicas por um instituto que tem reconhecimento do MEC, do Ministério da Educação. Então, vocês vão ser profissionais qualificados, certo? Porque vocês têm essa qualificação de ser técnico em eletrotécnica. A mesma coisa quem for técnico, ou quem for engenheiro eletricista, quem for técnico em eletromecânica, essas pessoas todas são qualificadas, certo? Elas têm essa qualificação desde que o curso seja reconhecido pelo MEC. Então, não fiz um curso no IF, mas fiz um curso pela internet aqui de uma pessoa aleatória que não tem reconhecimento pelo MEC. Sou qualificado, mas o curso era muito bom, as aulas eram ótimas. Aprendi muita coisa, mas se não for reconhecido pelo MEC, não é qualificado, tá? Só é qualificado quem é reconhecido pelo MEC. E aí, então, quem fez esse curso que é reconhecido pelo MEC é um profissional qualificado. A habilitação é quando você tem o CREA, você tem o registro no órgão competente para a sua profissão. Então, eu, por exemplo, não sou uma profissional habilitada, porque eu não tenho registro no CREA, porque como eu sou professora do IF de Dedicação Exclusiva, eu não utilizo o CREA para nada, então eu não tenho o CREA. Vocês, como técnico, vocês podem ter a habilitação lá, vocês podem ter o registro no CREA, se for útil, né, para vocês. Em geral, é muito útil, né? Eles oferecem várias coisas legais, assim, de repente vale a pena. E para fazer determinados trabalhos, vocês precisam ser habilitados, não pode ser simplesmente qualificados. Então, depois se formarem, a quem for continuar na área e tal, for precisar, é importante buscar o registro no CREA para ser um profissional qualificado e habilitado. Professora? Oi. Mas os técnicos não tinham saído, não, do conselho do CREA? Os técnicos? Não. Será? Eu vou dar uma pesquisada para falar para vocês. Porque, se eu não me engano, tinha sido desvinculado, sabe? Eles tinham criado um conselho. Um conselho próprio? Sim, tinha mudado. Que nem os arquitetos também não saíram, né? Os arquitetos saíram. Eu vi que tava essa polêmica, mas eu não tinha visto que já tinha a decisão final, não. É isso mesmo, não fazem mais parte do CREA. Bianca. Nossa. Eu vi um comentário que estava junto com o CREA, com o arquiteto. Tinha saído do CREA e estava junto com o arquiteto. Agora eu não sei se... Eu não vou confirmar, porque eu não fui buscar profunda essa informação. Uma informação que chegou para mim, aí eu não fui pesquisar para ter a certeza. Quer dizer, a informação que veio foi de identificação. É que existe o Conselho Federal dos Técnicos Industriais, né? Que seriam vários técnicos aí. Eu não sei, realmente, eu estou na dúvida, gente. Eu vou dar uma pesquisada nisso melhor e falo para vocês até lá no grupo, tá? Porque isso é uma informação bem importante. Mas, então,
profissional habilitado vai ser aquele que vai ter um registro em um conselho. Aí seja o CREA, seja o CFT, nesse caso, né, Conselho Federal dos Técnicos, CFTI, Conselho Federal dos Técnicos Industriais, ou algum outro conselho profissional, seria habilitado. Então, tem algumas coisas que você só pode fazer quando você tem esse registro no conselho, porque aí o conselho fiscaliza. Então, por exemplo, quando você vai fazer alguns tipos de projeto, que vocês têm que assinar aquele projeto, ou determinadas manutenções, reformas, nesses casos aí você precisa ter o registro no conselho, porque o conselho ele vai garantir que você é um profissional de qualidade, digamos assim, entendeu? Ele vai poder fiscalizar. Então, qualificação é o curso, que é reconhecido pelo Ministério da Educação, a habilitação é o registro no conselho, e aí eu fico de pesquisar para vocês se o conselho de vocês continua sendo CREA ou se é o outro. Obrigada até pela informação. Capacitação é quem fez um curso, mas não é um curso reconhecido pelo MEC, tá? Então, algum profissional que é qualificado e habilitado, ou só qualificado, vai dar esse curso para vocês e aí você vai ficar capacitado. Então, por exemplo, a gente tem muito assim, capacitação em energia solar. Um curso curtinho ali que você aprende a fazer várias coisas ali de energia solar, mas não é um curso reconhecido pelo Ministério da Educação, porque não é um curso completo. Ele não tem várias coisas, mas para aquele objetivo específico do dia a dia, o profissional capacitado ele pode atuar. Tipo, você vai fazer manutenção de painel solar, você vai fazer uma manutenção aqui na instalação do ar-condicionado. Então, para isso, só a capacitação funciona. E aí, a última coisa aqui é a autorização. Então, qualquer desses profissionais, eles só podem mexer nos circuitos todos se ele tiver autorizado, né? Então, você trabalha no empresa, digamos, sei lá, uma pessoa, eu tenho pós-doutorado, não sei o que lá, eu tenho todos os níveis de qualificação, eu sou registrado no conselho, não sei o que lá, eu sei de tudo. Eu posso chegar numa subestação e mexer lá no quadro de energia da subestação? Não, só se eu tiver autorizada para mexer naquele lugar, porque você tem que conhecer do serviço específico daquele lugar, né? Então, a empresa ela tem que fazer uma autorização específica para cada funcionário. E são essas autorizações até que controlam, porque, tipo, depois tem um acidente, a empresa tem 1.000 funcionários, como é que você vai saber o que é que foi que causou aquilo? Quem foi que mexeu? Entendeu? Então, tem poucos funcionários autorizados para mexer em cada coisa, para você não ter essas confusões, entendeu? Então, essas 4 coisas. Qualificação, fez o curso reconhecido pelo MEC, habilitação, se registrou no conselho, capacitação, fez um curso qualquer com um profissional qualificado, mas não necessariamente reconhecido pelo MEC. E a autorização, você tem uma autorização específica da empresa, do dono do lugar, para trabalhar naquele setor, naquele quadro, naquela máquina. Enfim, qualquer lugar, você vai ter que ter aquela autorização específica, que precisa ser um documento. Vamos descer aqui. E aí, todos esses profissionais que mexem com NR10, era uma coisa que a gente tinha falado lá na primeira semana, que vocês precisam ter um curso específico de NR10. Então, esse curso do IF já serve para vocês, mas aí a cada 2 anos vocês têm que fazer reciclagem em NR10, porque aí pode ter a atualização da norma. Então, a cada 2 anos vai ter um curso extra de NR10, para quem for continuar trabalhando na área. Então, isso sobre as normas, tá? E aí, sobre os equipamentos de proteção. O que são os equipamentos de proteção? Agora a gente falou muito, né, em EPI, na época do coronavírus aí, que para os profissionais de saúde, o EPI era a máscara, o capote, aquelas roupas descartáveis, né? Essas coisas eram os equipamentos de proteção individual desses profissionais. Para a gente, o que é que a gente vai ter de equipamentos de proteção? A gente tem equipamentos de proteção coletiva, que vão proteger várias pessoas de uma vez só, e equipamentos de proteção individual. Então, individual, a gente vai ter luva, colete, bota, capacete, óculos, vai ter várias coisas aí para proteger você apenas. E a gente vai ter também esses equipamentos de proteção que protegem todo mundo.
Desses equipamentos de proteção coletiva, os principais são os de sinalização. Então, cones, placas, essas coisas protegem todo mundo. Porque você coloca ali e ele já dá o aviso para todo mundo, então ele está protegendo várias pessoas. Deixa eu pegar aqui. Por exemplo, esse cone, equipamento de proteção coletiva. E aí, outros equipamentos de proteção, assim, que eu acho mais diferente, assim, que nem sempre a gente pensa nele como equipamento de proteção coletiva, por exemplo, o DR. O DR, quando ele está instalado, ele vai proteger todo mundo que estiver mexendo naquele circuito contra uma corrente de fuga, porque qualquer corrente de fuga, o DR vai abrir. O aterramento também é um equipamento de proteção coletiva, porque ele está protegendo todo mundo que está ali. E aí, a gente passa, então, para os equipamentos de proteção individual. Então, luvas, botas, óculos, capacete, protetor facial, capuz, esse blusão aqui contra arco elétrico, né, que aí ele vai extinguir o arco elétrico. E aí, lembrando que quando a gente está trabalhando assim com a eletricidade, o ideal é estar o mais vestido possível, né? Porque além das botas e das luvas, se você está assim com roupas com muita pele, você pode encostar em alguma coisa e ter um risco ali de levar um choque. Então, tem vários equipamentos de proteção que são quase roupas, né? Tipo, tá cobrindo ali a maior parte do corpo com um material isolante. Além dos equipamentos de proteção específicos para a eletricidade, você vai ter outros riscos. Então, você vai ter risco de queda em altura. Para proteger contra a queda em altura, você pode usar o cinturão paraquedista, que vai lhe prender ali. Qualquer coisa, se ele escorregou, o cinturão lhe deixa preso. Você vai ter o risco também de perder sua audição, porque muitas vezes os ambientes industriais são super barulhentos, né? Então, o protetor auditivo é outro equipamento de proteção individual. Então, nesses equipamentos de proteção aqui, a gente tem que considerar os riscos elétricos, mas os outros riscos também. Por exemplo, os óculos, eles não são tanto para um risco elétrico, é mais para um risco, tipo, você está soldando alguma coisa, escapa uma faísca, às vezes uma poeira, um artefato, algum materialzinho escapou ali e vai bater nos seus olhos, os óculos protegem, então, disso. Então, não é um risco elétrico diretamente, mas você tem que pensar em todos os riscos no contexto da indústria. E aí, aqui, a gente está falando, então, desses riscos adicionais. Então, a gente tem a altura, né? Primeiro deles. Ai, não. Os riscos adicionais semana que vem, gente. Adiantei. Estava falando na velocidade da semana passada, que eu tentei falar tudo bem rapidinho, porque era carnaval. Então, é isso para essa semana. Então, é mais essa parte burocrática de saber a cada norma para que serve, o tipo de profissional que vai ter, se é qualificado, habilitado, capacitado e autorizado, e os equipamentos de proteção, que aí podem ser equipamentos de proteção coletiva ou individual, e saber identificar cada um, que é equipamento de proteção coletiva, que é equipamento de proteção individual. E aí, com atividades, a gente vai ter de novo um Kahoot, que é bem a aplicação desses conceitos, para você saber o que é cada coisa dessas. Tá com prazo até domingo, normal. E a gente vai ter uma atividadezinha também no Google Forms. E aí, essa aqui é para vocês se inscreverem um pouquinho, tá? Porque nas outras semanas a gente fez só o Kahoot, porque foi meio aperreado, né? Primeira semana teve aquele problema da matrícula, aí depois teve carnaval. E aí eu sempre estava enxugando para uma atividade só, mas geralmente eu gosto de fazer uma atividadezinha que vocês se inscrevam um pouquinho, porque como está à distância, eu não tenho muita oportunidade de interagir com vocês, de escutar vocês falando o que vocês pensam. Então, no Kahoot, eu vejo se vocês aprenderam o conceito diretamente. E nessas atividadezinhas, eu vejo mais como é que está o raciocínio de vocês, tá? Então, essa aqui é, tipo, pense em uma atividade desenvolvida por eletrotécnicos. Se você já tem experiência na área, fica um pouco mais fácil, né? Que aí você já pensa em uma atividade que você mesmo desenvolve. E enumere pelo menos 3 equipamentos de proteção utilizados nessa situação. E a função de cada equipamento de proteção, né? Então, por exemplo, eu estou fazendo manutenção
em uma instalação em altura. Então, eu tenho que usar o cinto paraquedista para proteção contra queda. Eu tenho que usar um blusão anti-arco, por exemplo, porque aquela instalação ali pode gerar arcos. E, sei lá, eu tenho que usar capacete. Tem que usar outras coisas também, né? No caso de altura. Mas aí eu posso citar esses três e dizer, o capacete vai proteger que alguma coisa caia na minha cabeça, o cinto paraquedista vai proteger de queda, e o blusão vai proteger dos arcos elétricos que podem se formar entre a instalação e o meu corpo. Então, isso foi só um exemplo, foi bem ruim, inclusive, o exemplo que eu dei. Pode ser uma coisa mais do dia a dia, tá? De vocês. E lembrando que os equipamentos de proteção não é só o que você está usando naquela hora, tipo luva, bota. O DR também é um equipamento de proteção. As coisas que você vai estar usando para seccionar, por exemplo, para desenergizar o circuito, também são equipamentos de proteção, né? Você ter feito as 6 etapas de desenergização já é um processo de proteção, né? Então, aqueles equipamentos todos são de proteção, tá bom? E é isso. Falei rápido, gente, sem parar. Vocês têm alguma dúvida? Como é que tá? Professora, a senhora teve uma hora que falou na concessionária aí falou que ela pede o projeto também da casa, se for fazer a instalação? Pede. Tem uns documentozinhos. Vocês já pagaram instalações elétricas? Já. Porque aqui ela só pede só a casa, né? Na casa normal. Ela pede só o padrão do quadro de distribuição, somente. Sim, ela não vai pegar o projeto AutoCAD, né? Não pega o projeto da elétrica da casa, não. Você coloca, você instala só o quadro, aí ela vem, coloca o medidor e aí você faz a instalação. A daqui, olha, faz tempo que eu não vejo, mas ela pediu uma tabelinha com todos os equipamentos que vão ter na instalação. Porque você Então, dizia, eu quero usar aqui, sei lá, 5 kWh só por mês. Mas aí ela pediu uma tabelinha realmente de tudo que você ia ter instalado ali, sabe? Você não precisava dizer a localização, né? Então você não precisava daquele projeto em AutoCAD, mas precisava pelo menos da tabelinha com os equipamentos. Eu não sei se ainda pede. Você pode dizer simplesmente qual é o consumo, a expectativa de consumo que você vai ter e se responsabilizar se não for, né? Mas ela pedia, principalmente se for tarifa diferente, aí é importante ter essa tabelinha com os equipamentos. Mas interessante saber dessa diferença aí. Vou até olhar se aqui continua assim. Não sei. Vou olhar se eles continuam pedindo. Alguém ia falar outra coisa, né? Não? Eu acho que era Bianca. Cadê Bianca? Tô aqui. Oi. Fala, Não, Bianca. eu ia dizer o seguinte, que, assim, o que o Damião tava falando, né? Eu acho que porque aqui pra gente, ela só pede, tipo, o desenho do padrão de entrada. Uhum. Aí, às vezes, acho que talvez possa ser pedida a mais, acho que parece com um pouco com o que a professora falou, é até bom, assim, para esclarecer, que eu também tenho dúvida em relação a isso, que aí é tipo como se ela estivesse pedindo um quadro de carga, né? Exatamente, balanço de carga. É Aí, uma complementação, né? só que aí, tipo, o projeto da casa não vai. Não, o projeto AutoCAD não, mas acaba que é parte do projeto, né? Aquela tabela com todos os equipamentos. É, porque sem a tabela, né, você não faz o dimensionamento, né? Isso, a tabela de dimensionamento. Isso mesmo, pessoal. Vou interromper a gravação, então.